agora a conversão das escalas termométricas. Bom, eu já tinha dito anteriormente, no texto, sobre as principais escalas termométricas usadas hoje. Okay? A Kelvin, Celsius e Fahrenheit, como está aqui na imagem. O detalhe das escalas termométricas é que cada uma delas corresponde a alguma coisa importante dentro da sociedade, dentro do mundo hoje. A escala Celsius, bom, é melhor contar essa parte. Vamos ser direto ao ponto. Bom, ok, agora a gente vai falar sobre a conversão das escalas termométricas. O legal para falar sobre a conversão das escalas termométricas e como é que ela é feita, isso vai trazer tudo o que a gente viu até agora sobre essa parte da calor, temperatura e tudo mais, sobre energia. Por quê? Se você tem calor latente e calor sensível sendo cedida, né, por alguma substância, cada um desses calores vai fazer alguma coisa diferente com essa substância. Digamos que a gente pega a substância mais comum de se fazer algum exemplo disso, que é a água. E a água é muito importante ainda também nessa partezinha aqui. Tanto que está vendo ali um pequeno spoiler sobre o ponto de fusão e ebulição dela. Então, se você pega a água numa temperatura muito baixa, ela vai estar na forma de gelo. Então, podemos dizer isso. Dou silêncio para dar corte. Se a gente pegar, então, um cubo de gelo, ele vai estar numa temperatura muito baixa, certo? Se a gente começar a adicionar calor, ou seja, dar energia para esse cubo de gelo, ele vai absorver esse calor, essa energia, e essa energia, esse calor que ele está recebendo, vai ser chamado de calor sensível, como a gente já visto, para alterar a temperatura dele. Digamos que, então, na escala Celsius ele esteja mais ou menos menos 10 graus. Okay? Menos 10 graus está abaixo do ponto de fusão, então a gente sabe que ali ele está no estado sólido. No estado sólido, ele vai sendo aquecido cada vez mais, vai ganhando energia, a ponto dele começar a derreter. No que ele começa a derreter, uma coisa interessante vai acontecer. Ele não vai alterar a sua temperatura enquanto está mudando de forma. Nisso que ele não muda a temperatura enquanto está mudando de forma, a gente tem um ponto importantíssimo. Isso vai ser comum para todas as escalas. O ponto ao qual a temperatura não muda. E isso vai ser, podemos dizer, a referência para todas elas. Aqui, nesse caso, a gente tem as escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit, todas elas marcadas no ponto de fusão da água. Ou seja, no momento em que a água está deixando de ser sólida e começando a ser líquida, conforme você vai aquecendo, é claro. Tá bom? Na escala Celsius, a gente tem o 0 grau. Tá bom? 0 graus na escala Celsius corresponde na escala Fahrenheit 32 graus Fahrenheit. E 0 graus Celsius e 32 Fahrenheit correspondem na escala Kelvin 273 Kelvin. Uma coisa importante, não sei se vocês repararam, mas a escala Kelvin não deixa o número com grau. Não existe grau aqui para o número, tá bom? É só o número representando o número e a própria escala, tá bom? E a mesma coisa vai acontecer com o ponto de fusão. O ponto de fusão é onde a água ela vai deixar de ser líquida e começa a ser gasosa conforme você vai aquecendo ela. Nessa troca de forma física de líquido para gasoso, então você não tem a variação de temperatura. Novamente, por que não tem essa variação de temperatura? A gente está falando de calor latente. O calor latente ele não altera a temperatura, tá bom? Ele altera a forma física, ou seja, a estrutura em que as moléculas se encontram vai ser diferente da anterior. Elas vão ter uma agitação maior, isso vai desestruturar a organização que elas tinham antes e elas vão apresentar um novo formato que a gente encara como a forma da matéria em si, em sólido, líquido e gasoso, tá bom? Essas diferentes. Então, naquele ponto, naquela temperatura, você vai ter a troca de estado físico e aquela temperatura vai se manter até que ele mude. Depois que ele mudou, ele pode voltar a ter o calor sensível dele sendo, podemos dizer, atiçado e ele vai aumentando a sua temperatura de novo, tá bom? Mas nesses pontos onde só tem calor latente, você não tem alteração de temperatura, tá? E é fundamentalmente importante esses pontos para a gente fazer essa conversão. Se a gente então tem pontos em comum onde
a temperatura é a mesma para todos, só que o número da escala é diferente. Por exemplo, se eu pegar um termômetro que mede Kelvin e um termômetro que mede em Celsius. Se eu botar água para ferver, no momento que ela estiver fervendo e o meu termômetro em Kelvin estiver lá na água, enquanto ela está trocando de líquido para gasoso, ele vai marcar uma temperatura. Para ser mais exato, essa temperatura. 373 Kelvin. Aí eu pego meu termômetro, lembrei a palavra. Eu pego meu termômetro em Celsius e coloco no mesmo local onde está meu termômetro em Kelvin e ele vai me apresentar isso aqui, ou seja, 100 graus Celsius. Eles têm então essa temperatura, esse momento em comum. Só que nas escalas você tem números diferentes, tá? Mas a temperatura é a mesma. Tranquilo? E se a gente está falando sobre temperatura e agitação das moléculas, uma coisa interessante é esse cara aqui embaixo, o famoso zero absoluto. O que é o zero absoluto? Se a gente está medindo aqui a agitação das moléculas, e conforme a gente vai aquecendo, elas vão vibrando cada vez mais, o que vai acontecer então se eu fizer o contrário? Se eu ficar tirando energia delas, então elas vão se mover cada vez menos. E a gente sabe que se a gente for fazendo isso cada vez mais, pode ser que aconteça algo interessante, como elas pararem de se mexer, pararem de ter essa agitação. Fisicamente falando, isso é impossível de acontecer, mas isso é um assunto para outra aula. O que seria o zero absoluto? O zero absoluto seria aquela temperatura mínima que pode existir no universo, onde não há nenhuma vibração das moléculas. Okay? A gente chama isso de zero absoluto. E ela é representada muito bem na escala Kelvin, que é o zero Kelvin. Okay? Toda vez que você ouvir falar em zero Kelvin, a gente está falando de zero absoluto, ou seja, total cessão da agitação das moléculas de uma substância. Tá bom? Obviamente, se ela existe, o zero absoluto, na escala Kelvin, então você pode representar esse zero absoluto, zero Kelvin, nas outras escalas. Aqui na escala Celsius, você tem menos 273 graus, bom? Enquanto na escala Fahrenheit é menos 459 graus, tá? Uma coisa interessante que não sei se vocês repararam sobre as escalas Celsius e Kelvin é que a variação dela entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água é igual. Como assim, professor? A variação, lembra do delta que eu já tinha falado antes? Que é o final menos o inicial. Se a gente fizer isso para essas duas escalas, botar aqui 100 menos 0, adivinha quanto dá? 100. Que surpresa. Agora, 373 menos 273 dá os mesmos 100. Okay? Então, numeralmente falando, a diferença entre esses dois pontos é igual, o que vai facilitar muito as contas quando a gente for fazer uma conversão de Celsius para Kelvin e vice-versa, tá bom? O único diferentão é o Fahrenheit, tá? A variação de como é que é o nome daqui mesmo? Temperatura, né? Entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água é maior do que 100 graus. Se a gente pegar aqui os 212 e diminuir os 32, vai dar 180 graus. Ou seja, a diferença é muito maior. Então, essa escala realmente é bem diferente. Tá bom? Então, você tem esses pontos importantes e a partir desses pontos importantes que a gente consegue tirar essa conversão entre elas. Tá bom? E como é que fica, então, essa conversão? Assim. Ok? Entre a escala Celsius e a escala Kelvin, como eu disse, era bem mais tranquila, bem mais fácil, você só tem uma diferença entre o número 273. Tá? Se você tem uma temperatura em Kelvin e você quer saber ela em Celsius, é só diminuir 273. Agora, se você tem uma temperatura em Celsius e quer saber ela em Kelvin, é só você somar 273. Tá bom? Uma conta super, super simples. Agora, a relação entre Celsius e Kelvin com Fahrenheit já muda um pouquinho, por causa daquela diferença grande que tem entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão dessa escala, da escala Fahrenheit. Tá bom? Aqui, entre Celsius e Fahrenheit, obedece a essa equação aqui. Ou seja, se você tem uma temperatura em Celsius e você quer saber em Fahrenheit, é só você substituir aqui a sua temperatura, fazer toda a conta necessária para descobrir quanto vai valer essa temperatura em Fahrenheit. A mesma coisa vai acontecer com a escala
Kelvin. A diferença é que aqui, onde você tem o θc, que é a temperatura na escala Celsius, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, a gente só faz uma substituição simples. Onde está o θc, você vai colocar θk menos 273. Ou seja, a conversão entre Kelvin e Fahrenheit se dá através dessa equação aqui. Essas duas equações são tecnicamente as mesmas. O que vai diferenciar é a escala, tá bom? A partir disso aqui. Então, a gente pode falar que a conversão entre as três se dá dessa maneira aqui, dentro dessa grande equação. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos botar isso aqui em prática. Mas antes, só para esclarecer, para fixar bem na sua cabeça, cada uma desses tetas representa a temperatura na escala correspondente. Se for θc, C de Celsius, então é a temperatura na escala Celsius. θf, F de Fahrenheit, então é a temperatura na escala Fahrenheit. E θk é a K de Kelvin. Enfim, o θ é a temperatura, o K é de Kelvin, ou seja, a temperatura na escala Kelvin. Beleza? Então, bora botar em prática agora com um exercício. Em um certo dia, a temperatura do Rio de Janeiro variou. Vou até fixar mais um pouquinho. Variou 15 graus Celsius. Ou seja, teve uma variação de 15 graus na escala Celsius. Qual foi essa variação na escala Fahrenheit? Agora a gente pegou um pouquinho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar tanto os dados quanto o que a questão está te falando. Lembra das duas coisinhas? Os dados e a interpretação. Aqui a gente tem os dados que a questão te deu, que só foi um dado. Que legal, né? 15 graus Celsius. Você tem a variação de temperatura. Repare que aqui eu já coloquei como delta θ, tá bom? θc, quer dizer. Por quê? Esse delta representa a variação, não é a temperatura em si, mas o quanto ela variou, tá bom? Por fim, não se sabe qual é a temperatura inicial ou final. A gente só sabe quanto ela variou, e que foi de 15 graus na escala Celsius. Então, podendo ser uma variação de 0 a 15 graus, tá? Então, eu estabeleci que um dos pontos que eu tomei como referência é o zero. Isso quer dizer que foi zero a temperatura que estava lá? Não, duvido, ainda mais no Rio de Janeiro. Mas, digamos que foi zero, só para a gente entender um pouco melhor a conta. Porque o que vai importar aqui não é o grau em si, mas a variação. Tanto que a questão está pedindo qual é a variação na escala Fahrenheit e não qual é a temperatura na escala Fahrenheit. Tá bom? Então, tomamos o zero como referência, só como referência para fazer essa conversão. Ok, como eu estava dizendo, 0 Celsius é uma temperatura de referência para todas as escalas estudadas. Sendo a temperatura de fusão da água, podemos fazer uma comparação na escala Fahrenheit, como eu acabei de falar. Tá bom? Então, vamos para a conta. Primeiro, a gente tem a equação que vai diferenciar a escala Celsius da escala Fahrenheit. Lembrando que, se eu estou pegando entre 15 e 0, essa variação, o 0 eu já sei, porque vem lá de trás. Aqui. Quando a gente tem 0 Celsius, a gente tem 32 Fahrenheit. Tá bom? Então, o 0 já foi. Falta só, então, o 15. Certo? Então, a gente precisa saber quanto é que vale 15 graus Celsius na escala Fahrenheit. Então, a gente faz uma conversão rápida com aquela equação. Tá? Então, substituindo o valor da temperatura em Celsius aqui, a gente descobre quanto é que ela vai variar em Fahrenheit. Tá bom? Seguindo com a conta, a gente sabe que 15 dividido por 5 é 3. O que a gente pode fazer aqui agora é... O 9 está dividindo esse cara todo aqui, então a gente pode jogar ele para o outro lado. 9 vezes 3 é 27. Por que vezes, professor? Simples. O 9 estava aqui dividindo. Se eu mudei ele do lado da equação, ele vai multiplicando. Então, 9 vezes 3, 27. Agora ficou muito mais fácil. A gente tem aqui o θf querendo se isolar para a gente descobrir qual é a temperatura em Fahrenheit. E a gente tem o 32. Só que esse 32 aqui está negativo, ele está fazendo uma subtração. Vou jogar por outro lado em forma de soma. Vai ficar 32 mais 27. No final a gente vai ter então 59 graus Fahrenheit. Tá bom? Isso é a resposta? Não, não é. A gente descobriu quanto é 15 graus na escala Fahrenheit. Representa 59 graus. Tá bom? 15 graus Celsius, perdão. Na escala Celsius representa 59 na escala Fahrenheit.
Então, a gente precisa saber então, agora a variação. Lembra que a variação que a gente pegou lá na escala Celsius era de 15 a 0. Essa variaçãozinha. Bom? A gente sabe que 0 graus Celsius é a mesma coisa que 32 graus Fahrenheit. Tranquilo? Seguindo, então, nessa lógica, onde a variação de 15 a 0 é a variação que eu tenho, quer dizer, de 0 a 15 é a variação que eu tenho para a escala Celsius, eu vou fazer a mesma coisa para onde representa esse 0 de Celsius na escala Fahrenheit, que é o 32, até o 59. Ou seja, se o inicial é o 32 e o final é o 59, a gente vai voltar naquela história da variação, que é o final menos o inicial, ou seja, 59 menos 32. Então, a variação vai ser 27 graus Fahrenheit. Então, se você tem uma variação dentro da escala Celsius, de qualquer que seja a temperatura, de 15 graus, por exemplo, podia ser de 10 graus a 25 graus, de, não sei, de 13 a... agora a conta. 28 graus. Então, você tem 15 graus de variação, independente de qual seja a temperatura. Na escala Fahrenheit, essa variação se dá em 27 graus. Tranquilo, pessoal? Com isso, então, a gente fechou nosso debate sobre a conversão em escalas termométricas. Tá bom? Valeu!